todos, meu nome é Michael e essa é a minha videoaula. Eu vou falar sobre o comando de repetição, especificamente o comando for. O comando for permite que um certo trecho de programa seja executado um determinado número de vezes. A forma do comando for é a seguinte: for, comandos de inicialização, condições de teste e incremento ou decremento. Aí dentro desse for tem os comandos a serem repetidos e os comandos após o for. O funcionamento é da seguinte maneira: executa os comandos de inicialização, testa a condição. Se a condição for falsa, então executa o comando que está logo após o bloco subordinado ao for. E se a condição for verdadeira, então executa os comandos que estão subordinados ao for. Executa os comandos de incremento e decremento, então volta para o passo 2. Bem, vamos para um exemplo prático. Se vocês repararem aqui no início, temos declarado uma variável onde o identificador é x. Essa variável é chamada variável de controle. A variável de controle é a variável que manipula instruções que se encontram dentro do ciclo. Se vocês repararem, dentro do ciclo temos as chaves. Significa que todas as instruções que estão dentro do ciclo serão executadas quando a condição do ciclo for verdadeira. O ciclo sempre contém uma inicialização, tem uma condição e tem um incremento. A inicialização é sempre a variável de controle. Significa que a variável de controle recebe 1 e vai avaliar a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar aqui a instrução. Nesse caso, se x é igual a 1, então ele vai fazer o seguinte: 1 é menor ou igual a 10. Logo ele vai ver que a condição é verdadeira. Se for menor ou igual a 10, ele vai imprimir aqui os valores que é igual a x mais 1. Logo ele vai pegar o valor de x, somar por 1, então vai implementar e passar a ser igual a 2. Vai de novo na condição e pergunta se 2 também é menor ou igual a 10. No caso é menor ou igual a 10, então ele vai imprimir o valor de 2 e assim sucessivamente. Quando ele for 3, ele já sabe que vai comparar. Se 3 é menor ou igual a 10, então ele vai imprimir o valor de 3 e vai incrementando. 3 mais 1, então x passará a ser igual a 4. 4 também é menor ou igual a 10. Isso vai se repetir até que a condição já não seja possível. Em outras palavras, quando essa condição for falsa, por exemplo, quando x incrementar para 11, ele vai logo ver que 11 não é menor ou igual a 10, então ele termina o ciclo. E ele já mostrou todos os valores no caso de ordem crescente de 1 a 10. Vamos mostrar o resultado compilando esse programa. Então vamos testar nosso programa, certo? E ver qual vai ser o resultado. Opa, aqui está. Fiz uma contagem aqui de 1 até 10. Bom, e esqueça de 10 até 1. Vamos ver o que dá para fazer, que dê para mudar isso. Então, o que a gente vai ter que mudar para que seja de ordem decrescente? Aqui vamos iniciar o x com 10 e x vai ser maior ou igual a 1. E aqui a gente vai decrementar. A gente poderia usar o x menos menos, mas vamos usar então o x menos 1, que seria a mesma coisa. Vamos fazer um teste então e ver o que vai dar. Ele seguiu de 10 até 1. O comando for deve ser sempre usado se soubermos exatamente quantas vezes o laço deve ser repetido. O teste deve ser feito antes da execução de um bloco de comandos. Pode haver casos que o laço não deva ser repetido nenhuma vez. Vamos a uns exercícios de fixação agora. Para que o comando for serve? Escreva um programa que coloque os números de 1 a 100 na tela na ordem inversa, ou seja, começando em 100 e terminando em 1. E este aqui fazer o contrário do de antes, começa em 100, começa em 1 e termina em 100. Então até a próxima, pessoal.